Eu sou Guilherme Noves, ortopedista, especialista em ombro e cotovelo e tratamentos da dor, e eu vou conversar com vocês sobre artrose hoje. Artrose, osteoartrite ou osteoartrose são sinônimos, significam a mesma coisa e querem dizer que temos um problema na articulação. Isso pode acontecer praticamente no corpo inteiro, né? Onde a gente tiver articulação, onde a gente tiver encontro de ossos, isso pode acontecer, ou seja, o sistema locomotor quase todo ele é sujeito a esse tipo de problema e ele costuma acontecer por causa de uma degeneração. Significa que os ossos que têm a superfície deles cobertas na articulação por uma cartilagem e o líquido sinovial, que é uma lubrificação, um lubrificante que fica na cartilagem, sofreram algum problema que deixaram de funcionar de maneira adequada. Quando eles deixam de funcionar de maneira adequada, a gente costuma ter limitação de movimento, então a amplitude do movimento, que costuma ser uma determinada a vida inteira, passa a ser menor, porque essas estruturas não estão deslizando da maneira que deveriam, né? E a gente começa a ter bastante dor também associada. O mais frequente é a osteoartrose acontecer no final da vida, né? Relacionada ao tempo de uso, simplesmente, e a degeneração das estruturas, assim como as outras estruturas colágenas do nosso corpo que se degeneram ao longo da vida. Mas algumas vezes também podem acontecer de uma maneira mais precoce. E isso é bastante preocupante, porque tem gente que tem artrose e muito jovem, com 30 e poucos ou 40 anos, por exemplo, a gente já pode ter artrose sim. Nesses casos, a gente sabe que aconteceu algum dano a essas estruturas que foi irreversível na maioria das vezes e as estruturas que deveriam ser lisas, deveriam ser bem lubrificadas, passaram a ter atrito ou a perderem a lubrificação. Nesses casos, uma inflamação grande da cápsula articular, que é uma proteção que fica em volta desses ossos, de todas as juntas a gente tem essa cápsula articular e ela é que produz o líquido sinovial, ela é responsável por produzir esse lubrificante. Essa cápsula articular ela acaba produzindo menos desse líquido sinovial e ela fica muito inflamada. Na osteoartrose, quando a gente tem dor, é a cápsula articular a principal responsável por essa dor. Por isso, a gente tem tantas medicações que agem na inflamação da cápsula articular. Tem medicações, às vezes, que a gente usa por infiltração, que é colocar dentro dessa cápsula articular algo que diminua a inflamação. E outras medicações, às vezes, até por boca, tem comprimidos desse tipo também de atividade de ação. Mas sempre que a gente pensar em um desgaste da articulação e a gente quiser tratar, a gente precisa tentar diminuir a sobrecarga dessa articulação. Se for uma artrose de membros inferiores, por exemplo, em geral, diminuir o peso do corpo melhora bastante. Emagrecer costuma ajudar. Se for dos membros superiores, a gente precisa entender qual movimento está sendo feito repetidamente ou com uma carga muito elevada que esteja causando essa artrose, né, essa osteoartrose, para poder evitar ou fazer de uma maneira mais harmoniosa. Agora, também vale a pena a gente entender que tem duas outras causas de artrose que levam a um desenvolvimento muito precoce, né? Quando não é genético, quando não é uma tendência familiar muito intensa. A primeira delas é o trauma, né? Quando a gente bate a articulação, quando a gente bate o osso e ele tem alguma deformidade, então não vai ter a estrutura congruente o suficiente para ter um movimento liso, né? Para ter um movimento sem atrito. E a outra possibilidade é a instabilidade. Quando qualquer articulação tem uma instabilidade grande, isso pode degenerar, isso pode machucar a cartilagem daquela articulação e levar a um desgaste precoce da articulação, levando a osteoartrose ou osteoartrite daquela junta com dor e incapacidade funcional muito precocemente. Então, eu acho que cada grupo de pessoas em certa idade ou com um tipo de funcionamento esportivo pode pensar em como evitar a osteoartrose ou como tratar algo que já tenha começado. Existem muitas possibilidades de tratamentos por boca, por injeção, que é a infiltração, de exercícios para esse tipo de tratamento, mas aí a gente precisa sempre avaliar caso a caso o que é melhor, o que vai funcionar melhor para cada pessoa. De qualquer maneira, eu espero que tenha ajudado a tirar suas dúvidas um pouquinho sobre o que é a osteoartrose e até um próximo vídeo.